O que eu vou explicar hoje vai dar para vocês uma ideia mais aproximada da imensidão, da estupidez do que a nossa mídia, a nossa universidade ensina sobre um fenômeno chamado fascismo. Para dizer que, assim, tudo que eles dizem está errado, certo? É até eufemismo. Porque, além de tudo estar errado, eles ainda acrescentam algumas coisas. Então, está para além do todo. É uma coisa assim, inteiramente absurda, criminosamente estúpida. Toda a nossa universidade e toda a nossa mídia endossa a versão comunista clássica, segundo a qual o fascismo foi inventado pelos capitalistas burgueses como um instrumento de violência para impor os seus interesses. Isto é universal. Além de usar esta definição do fascismo, eles ainda estendem a aplicação da palavra a regimes que de fascista não tem nada, como, por exemplo, o regime dos militares no Chile ou dos militares no Brasil, que não tem, veja, o regime militar no Brasil não tinha sequer um partido de massas. Como é que você pode falar de fascismo sem um partido de massas? É coisa inteiramente absurda, né? Ao passo que tem outros casos que são caracteristicamente fascistas, como o regime de Perón, na Argentina, ao qual a esquerda jamais aplica o adjetivo fascista. Quer dizer, o partido peronista era, de fato, um partido fascista igualzinho ao italiano. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou começar aqui. Eu selecionei 2 textos para eu ler aqui. E depois dos textos eu vou fazer algumas considerações. O primeiro eu extraí deste livro, The Ideology of Fascism, The Rationale of Totalitarianism, do James Gregor, que é o maior especialista americano no assunto. Os maiores historiadores do fascismo são James Gregor, americano, o Emilio Gentili, né, não Giovanni Gentili, que era o filósofo do fascismo, né, e o israelense Zeev Sternhell. Se você não leu esses 3, você não tem ideia do estado atual das investigações sobre o fascismo. Isso é a mesma coisa que dizer, a Universidade Brasileira não tem ideia do estado atual das investigações, não tem, mas nem de longe não tem ideia do que os historiadores profissionais descobriram nos últimos 50 anos a respeito, mais de 50 anos. Né? Então continua repetindo essa besteirada que foi inventada, aliás, pelo Trotsky, de que o fascismo é um instrumento do grande capital. Não é isso? Então aqui, o James Gregor diz o seguinte: para Trotsky, o fascismo é um movimento plebeu na origem, mas dirigido e financiado pelos grandes poderes capitalistas. O fascismo, segundo essa teoria, foi concebido para ser a criatura do capitalismo monopolista ou financeiro. Sua ideologia, a racionalização crua dos interesses capitalistas. Ele era supostamente dirigido pelos grandes poderes capitalistas. Toda a documentação disponível, no entanto, indica claramente que Mussolini era o dirigente efetivo da Itália fascista. Não havia ninguém acima dele. Não tinha nenhum capitalista dando ordem nem sugestão. Através do aparato do partido, ele exercia o controle último sobre o destino do país. Quaisquer concessões que fossem feitas ao capitalismo ou aos capitalistas, quaisquer benefícios reais ou imaginários que eles recebessem, eram sempre compensados pela preocupação tática com a manutenção do regime. Tal como se tornou evidente nos últimos anos do regime, Mussolini estava preparado para sacrificar o capitalismo no todo, ele põe em latim in toto, pela sobrevivência do regime. Mas ainda os analistas contemporâneos vieram a reconhecer um fascismo proletário, assim como um fascismo camponês, em circunstâncias nas quais era hostilizado pelas classes possuidoras, assim como, ou nas quais não existia nenhum grande capitalismo, nenhuma classe burguesa imperialista. E é o caso do fascismo romeno da Guarda de Ferro. Você não tinha um capitalismo avançado na Romênia. Sob tais circunstâncias, a análise marxista ou quase marxista é levada a uma interpretação conspirativa da história, na qual ela assegura que os grandes capitalistas da Argentina estavam realmente dirigindo o fascismo proletário de Perón. E os capitalistas da Romênia criaram realmente o fascismo camponês do Cornélio Corderiano, né?
interpretações para as quais não existe nenhuma evidência, nem contra-evidência substantiva. Ou seja, você não tem o menor indício de que isso aconteceu. Mas os caras afirmam isso como se fosse uma realidade histórica comprovada e repete, né? Sob a influência perversa da análise marxista ou quase marxista do fascismo, que concebe o fascismo como um movimento agressivo em favor do capital monopolista, as afirmações fascistas jamais foram analisadas enquanto tais. Este é o ponto. Este foi, na verdade, o primeiro livro que se publicou sobre a ideologia fascista. Quer dizer, o sujeito estudou e disse, peraí, eu vou ler o que os fascistas diziam e vou descrever o que eles realmente pensavam, qual era o plano do regime. Não é isso? Então, por exemplo, os argumentos, a argumentação do totalitarismo. Né? Até lá, esse material não tinha recebido nenhuma atenção. Mas não é impressionante que você tem milhares ou talvez milhões de intelectuais comunistas falando sobre o fascismo e nenhum tem o menor interesse de examinar os discursos fascistas? Né? É uma coisa muito impressionante. De fato, o James Gregory quebrou isso. Foi o primeiro que pegou o material e falou, eu vou ler e vou ver o que os caras realmente pensavam. Né? Ele teve a sorte de que ele chegou há um tempo a estudar com o Giovanni Gentile. Né? E, portanto, ele teve contato direto com, talvez foi o principal pensador do fascismo, e ele sabia o que Giovanni Gentile realmente pensava. Não é isso? Claro que ele não concordava, mas ele estava lá, ele ouviu, ele era testemunha. Né? Os fascistas jamais são permitidos a querer dizer o que disseram. O que disseram é sempre compreendido em algum sentido pickwickiano. Ontem eu expliquei o que é essa palavra pickwickiano. Pickwick é o personagem do Pickwick Papers, o romance cômico do Charles Dickens, e o Pickwick vive fazendo discurso, eles tem um clube lá onde ele faz discurso, e ele sistematicamente usa as palavras em sentido impróprio. Ele acredita que está dizendo uma coisa, mas na verdade ele está dizendo outra. Tá certo? Então, os fascistas dizem uma coisa e os comunistas dizem, não, realmente ele está dizendo outra coisa. Mas, agora, esse negócio dos capitalistas é o seguinte, nunca houve uma prova de uma reunião de capitalistas planejando o regime fascista ou nazista. Nunca, nenhum. Então, como é que eles criaram o fascismo ou o nazismo como seu instrumento? Só se foi por mágica. Não precisa reunir, não precisa conversar, não precisa planejar. Aparece sozinho. Puf! Agora, quando isso é ensinado, né, assim, para uma nação inteira, por gerações e gerações de estudantes, isso é evidentemente uma coisa criminosa. Isso é a total destruição da ciência histórica, pô. E a gente aceita isso aí. E pior, como isso é ensinado na universidade, tem um certo prestígio na cabeça de imbecis, estudantes imbecis. Eles acreditam nos seus professores com mais fé do que um cristão acredita em Jesus Cristo. Quer dizer, a autoridade do professor universitário nos últimos anos se tornou uma coisa absolutamente inquestionável, mas é uma autoridade mais forte que a do Papa. Ora, eu vivi numa época onde era o contrário, onde os estudantes eram realmente rebeldes, onde eles não aceitavam a autoridade dos professores. Hoje é o contrário. Hoje que a esquerda dominou, né, os professores viraram a autoridade final sobre todos os assuntos. Quem os contesta em qualquer coisa é louco, é negacionista, é conspirador. É assim, quer dizer, a subserviência da classe universitária aos seus professores é um fenômeno, eu digo sinceramente, eu não estava preparado para ver isso.